Bem, meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos à aula 6 do curso online Como Investir em Small Caps. Vamos lá? Nessa aula eu vou começar a falar, na verdade, sobre análise por indicadores e vou falar sobre um tema que é muito importante, que é um tema inicial, introdutório, que é muito importante mesmo para você entender esse tipo de análise, tá? Dependendo desse ponto, você vai direcionar a sua análise de uma forma ou de outra. Então, vou falar sobre ciclos e consistência de resultados. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, essa frase do Warren Buffett é muito importante. O resultado de um único trimestre ou ano não é fundamental. O mais importante é saber se existe ou não consistência e se a tendência de longo prazo é alta. Dois fatores que indicam a durabilidade da vantagem competitiva da empresa. O que o Buffett quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando ele investe numa empresa, ele quer investir em empresas boas, que tenham qualidade, que ele possa se tornar sócio lá no longo prazo, que ele possa ficar 20, 30 anos com a empresa. Então, quando ele olha um único resultado, um lucro ou um dividendo, isso para ele não significa nada. Ele quer que esse resultado seja consistente ao longo do tempo. Ou seja, que a empresa tenha um histórico de resultados positivos. Tá bom? Então, isso é muito importante quando você decide investir na empresa com foco em ser sócio, com foco no longo prazo. Então, consistência, você vai verificar a consistência através de indicadores históricos. Tá? E você quer o quê? Indicadores constantes ou crescentes. Então, a consistência você vê através de indicadores históricos que sejam constantes ao longo do tempo, ou o ideal, né, é que sejam crescentes. A consistência está relacionada ao desempenho da empresa nos ciclos econômicos. Tá? Está um A craseado errado. Relacionado ao desempenho da empresa nos ciclos econômicos. Então, esse aí é um ciclo econômico típico. Deixa eu pegar minha canetinha. Você deve lembrar dessa figura, né? Muito parecida com a figura lá do... Quando a gente estudou o ciclo das empresas, dos negócios, né? Que as small caps estavam aqui no ciclo de expansão, aqui seria o dividendo. Então, na verdade, em economia e em negócios, tudo se move através de ciclos, tá bom? Então, o ciclo da economia também. Você tem as fases de depressão. A gente passou por uma grande depressão agora, né? Em 2005, 2006, a economia teve um crescimento negativo, ou seja, uma depressão. Agora a gente está começando uma fase de expansão, começou em 2007, 2017, 2018, tá? Eu espero que continue esse processo de crescimento, de expansão, tá? Ou seja, eu estou caracterizando um ciclo para vocês, tá? Então, o auge do ciclo pode ser lá no ano de 2025, 2026, se tudo der certo. Depois vai entrar de novo no ciclo de uma fase de recessão, que é onde a economia começa a diminuir de tamanho, né? O crescimento começa a ser menor e novamente a depressão, que a depressão é quando o PIB cai. Então esses ciclos são comuns na economia do Brasil, do mundo, de vários países. Olha só a variação do PIB do Brasil entre 1967 e 2016. Olha só, você tem fases em que o PIB cresceu bastante, né? Fases de recessão, aí você tem uma recuperação, tá vendo? Tem um novo auge, aí você tem uma depressão de novo, aqui novamente recessão. Então, ou seja, vai variando os ciclos. Vou botar aqui um desenho para você ver isso aí. Tá? Então você vai, essa senoide, essa curva, né? Que ela vai variando. Lógico que não é certinho, né? Como no gráfico. Você tem variações mais curtas, mais longas. Então, os ciclos dependem de muitos fatores, tá bom? Então, qual é o impacto do ciclo econômico sobre as empresas? Você pode caracterizar as empresas de duas formas. As que estão em setores perenes, que elas possuem resultados consistentes em relação ao ciclo econômico. Tá? Ou seja, a receita e o lucro não variam muito em períodos de recessão, em períodos de depressão. Elas continuam gerando receita, continuam gerando lucro, né? Continuam gerando bons resultados para o acionista. E as empresas de setores cíclicos, esses setores são setores que têm resultados inconsistentes. Não é que sejam ruins, né? Eu estou colocando inconsistentes aqui porque existe uma variação na receita, tá? E uma variação no lucro nos setores cíclicos. Lógico, porque eles são muito afetados pela demanda, pela variação da economia, a variação do consumo, a variação
do investimento, tá bom? Então, por exemplo, você pega aqui uma empresa do setor perene, né? Setor não cíclico. Durante as fases de alta e baixa da economia, a empresa mantém aqui a sua receita flat, entendeu? Ela mantém a receita constante até em certo crescimento. Ela não é afetada pelo processo de ciclicidade da economia. Já uma empresa que seja do setor, deixa eu trocar a cor da caneta para ficar mais fácil. Uma empresa que seja do setor cíclico, o que acontece? Ela vai sofrer, né, impacto com esses ciclos aqui. Então, de repente, quando tem a queda, a receita dela cai, quando sobe, a receita dela aumenta. Então, ela vai também sofrendo esses impactos aqui, né? Ela vai subindo e caindo de acordo com o ciclo, tá? Então, isso aqui é uma empresa cíclica. Então, você vê que ela tem um desenho, né? Mais ou menos vai subindo e caindo conforme a economia varia. Olha só, o caso da Vale. Tá vendo a Vale? Que é a Vale 3, tá? É uma companhia siderúrgica. Deixa eu trocar aqui a caneta, senão você não vai ver nada. Vou botar um preto aqui. Pronto. Olha só, aqui ela teve um resultado bom, depois teve um prejuízo, né? Aí depois melhorou aqui em cima, depois teve outro prejuízo, aí aqui melhorou de novo, caiu, aí tem uma queda grande, aí agora dá uma melhorada, né? Esses últimos trimestres veio com resultados melhores. Então você vê que a empresa tem ciclos, né? De acordo com, principalmente com o preço da commodity internacional, do preço do aço, com o preço do minério de ferro. Então esses fatores fazem com que o preço os resultados da empresa, o EBITDA, o lucro, varia muito, né? E com isso, olha o que aconteceu aqui. Deixa eu pegar uma cor de caneta diferente. Vou pegar um amarelinho aqui. Tá? Esse aqui é o preço dela, né? Ficou marcado aí, desculpa, o negócio que eu marquei antes ficou marcado. Não dá para tirar. Então aqui o preço caiu bastante, né? Até o fundo do ciclo aqui. Aí depois começou a subir muito. Qual é a vantagem da empresa cíclica? Você vê que ela tem a volatilidade de preço muito grande. A Vale chegou aqui nessa parte mais inferior do preço dela a R$ 8, né? E hoje ele está na faixa de R$ 57. Então você vê que é uma variação absurda, né, de preço, né? Uma variação muito grande de preço. Então empresas de setores cíclicos, elas também oferecem boas oportunidades, tá? Então você pode, se você investir no momento certo, você pode ganhar muito dinheiro com essas empresas, tá? Então a gente vai falar sobre isso ainda no curso, como investir em small caps de setores cíclicos, tá? Isso vai ser abordado no curso. E você tem empresas de setores perenes, como por exemplo aqui o Banco ABC. Olha só o lucro líquido do ABC. Olha que beleza. Parece um reloginho, né? Completamente diferente do lucro líquido da Vale. Vou voltar aqui, ó. Olha o lucro líquido da Vale, como é que é maluquinho, né? Vai para cima, vai para baixo, né? O ABC parece um relógio, é tudo certinho, e crescendo, né? Ele é consistente, crescente. Isso é para quem investe com foco no longo prazo, investe com foco em dividendos, isso aqui é o ideal. Deixa eu tirar aqui isso daqui, borracha. Deixa eu apagar, está feio demais isso aqui. Pronto. Vou apagar aqui, agora ficou melhor, né? Vou pegar outra canetinha. Vamos ver o preço, tá? Você percebe o seguinte, que o preço dela também varia, né? De acordo com o ciclo até da bolsa. Aqui subiu, mas você quer ver que a variação é bem menor. Aqui ela também estava R$ 8. Lembra da Vale? A Vale era 8, né? E a Vale chegou a 57. Olha quanto que está o Banco ABC hoje. R$ 15, 15,40. Então, ou seja, você tem, lógico, variou bastante, né? Quase dobrou, né? Mas nada não se compara com a Vale. A Vale passou de 8 para 57. Aqui ele passou de 8 para 15, tá? Lógico, quando você investe em foco em dividendos, você quer receber os dividendos no longo prazo. A valorização da ação fica em segundo plano, tudo bem? Então são formas diferentes de investir. Você pode ganhar com dividendos muito, você pode ficar independente financeiramente, pode ficar rico investindo em dividendos, mas você também pode aproveitar oportunidades que surgem ao longo do caminho, tá bom? Então vamos falar então da diferença um pouco mais de setores perenes e setores cíclicos. Então, setores perenes, receitas e lucros são menos afetados por crise, que é muito importante. Possuem monopólio de serviço. Então, empresas de setores perenes geralmente desculpa,
Geralmente, empresas de setores perenes estão em áreas, então atuam em serviços que ela tem um certo monopólio de atuação. Por exemplo, a Companhia de Energia do Rio de Janeiro é a Light. Só a Light pode vender energia aos consumidores do Rio de Janeiro. Então, ela tem um monopólio natural aqui do Rio de Janeiro. A CEMIG é a mesma coisa em Minas Gerais. Ela tem um monopólio daquela região. Então, ela não tem concorrência, né? Ou então, ou as empresas atuam em setores que têm esse monopólio, essa concessão pública, ou então são empresas em setores muito concentrados, que são chamados na economia de oligopólios, tá? Como, por exemplo, o setor bancário, onde você no Brasil tem uma grande concentração, né, dos principais bancos, setor de seguros. Então você tem ali várias empresas, mas elas mais ou menos são três, quatro, então elas conseguem ali obter bons resultados, né, mesmo tendo uma certa concorrência, tá? Além disso, as empresas de setores perenes, né, além disso não, você somando esse fator aqui e somando esse fator aqui, elas conseguem gerar muito caixa, né? Elas têm uma resiliência de resultados, que é o ponto um, elas têm monopólio, elas conseguem determinar o preço, não tem uma concorrência muito grande por preço, onde elas atuam, e viram praticamente fábricas de dinheiro, né? Geram muito dinheiro, geram muito caixa, e com isso conseguem pagar dividendos de forma constante e consistente para o acionista, tá bom? Então são boas apostas para você se tornar sócio de longo prazo. Que setores são esses? Os setores campeões, né? Primeiro é o setor de banco, né? O setor bancário, um setor muito perene, e o setor elétrico. São os principais setores, assim, né, para você fazer um investimento com foco no longo prazo, com foco em dividendos. Mas tem outros setores interessantes, que são muito perenes. O setor de seguro, né, sempre vai ter seguro, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, as pessoas vão continuar fazendo seguro. O setor de concessões, né, concessão rodoviária, é um setor que fatura muito, a receita, a geração de caixa é imensa, e eles não sofrem concorrência, cada empresa opera uma rodovia de acordo com os contratos de concessão que são fechados em leilão. Outro setor muito perene é o setor de água, de saneamento, tá? Um setor que vender água vai ser sempre um bom negócio, né? Então a empresa vende água e fatura muito, gera muito caixa. E isso gera bastante resultado para o acionista. Setores cíclicos. Aí você tem a mineração, que é o principal setor cíclico no Brasil, né? Você tem a siderurgia, que também tem resultados muito afetados, tanto a mineração como a siderurgia são muito voláteis em relação ao preço do aço e ao preço do minério de ferro. Então, eles têm uma correlação muito grande com o preço dessa commodity internacional, que é determinado nos mercados internacionais, não tem muito a ver com a economia do Brasil. Tá? Então, a empresa, a Vale, a Uzi Minas, a Gerdau, podem ir muito bem, mesmo com a economia do Brasil em queda. Tá? Então, elas estão um pouco descoladas da realidade nacional. Outro setor cíclico é a agricultura, em toda a parte de agronegócio, por exemplo, a Cosan é uma empresa que depende muito da produção de álcool, né? Então, assim, se o setor agrícola está passando por adversidades, isso impacta no preço, o preço da commodity agrícola está baixo, o preço do açúcar está baixo, o preço do álcool está baixo, isso afeta bastante as empresas que estão nesse setor. Outro setor cíclico é o setor de logística, transporte, tá? Locação de veículos, é um setor que sofre bastante nos ciclos econômicos. Outro setor cíclico é o varejo, em geral, é setor de varejo, supermercados, varejo, empresas que têm lojas, em geral, que dependem do consumo, né? Aquele pequeno consumo de eletrodoméstico, de roupa, de calçados, né? São setores que sofrem bastante, principalmente lá na ponta final, no comércio, tá? Outro setor cíclico é a moda, empresas que dependem de moda, ou seja, a moda ela varia, né, conforme passa o tempo. Então, empresas que têm linhas de produto ligado à produção de moda, a tendências, elas podem sofrer com os ciclos de moda. Tá? Então, ou seja, são alguns exemplos de setores cíclicos e de setores perenes. Então, quais são as formas distintas de investir dependendo de cada setor, né? Em setores perenes, você vai querer ser sócio, tá? O seu viés é ser sócio. O viés de longo prazo, você vai querer investir
vai ficar com a ação 10, 20, 50 anos, tá? O seu objetivo é ser sócio, é participar dos resultados daquela empresa, ganhar os dividendos, tá bom? Então, quando você escolher empresas perenes, você tem que escolher empresas de uma forma específica. Quando você escolher empresas para ser empresas de setores cíclicos, a sua visão vai ser outra, vai ser uma visão de valor. Você quer tirar valor daquele negócio. O seu viés vai ser um viés especulativo. Você vai comprar a empresa porque ela está muito barata, tá? Você vai ficar menos tempo com a empresa, vai ficar de repente 1 ano, 6 meses, até a empresa chegar no nível de preço que você considera que ela já atingiu um bom nível de preço, você vai vender o papel. Então, o seu viés aqui é especulativo, tá? É de curto prazo ou médio prazo, né? 1 ano, 2 anos, você pode até ficar 3 anos com o papel, 5 anos. Então, dependendo do case que você construa para aquela empresa, né, você vai ficar mais tempo ou menos tempo, tá? Mas, de qualquer forma, a sua motivação de comprar o papel foi uma motivação especulativa, tá? Então, por exemplo, você pode até comprar uma small cap hoje, no setor cíclico, que ela esteja muito barata, e de repente essa empresa vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai ficar, né? E de repente ela vai ter resultados tão bons que ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos. Então você vai passar a olhar ela com olhos de sócio. Você não vai, de repente, nem querer mais vender aquele papel. Tá? Isso acontece também. Você compra a empresa achando que você vai ficar com ela 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela se torna realmente um sucesso, ela começa a gerar muito caixa, começa a pagar ótimos dividendos. Por que você vai vender uma empresa dessa? De repente você pagou, imagina, você pagou R$ 1 na empresa hoje, R$ 2. A empresa chegou a R$ 10 e está te pagando R$ 2 de dividendo. Ou seja, o valor de dividendo que ela está te pagando é o mesmo valor que você pagou na ação dela lá atrás. Então não tem sentido você vender esse papel. Você está ganhando muito dinheiro em cima dele para poder vender. Então, ou seja, você pode até mais para frente pensar em vender, mas em muitos casos, né, investimentos com esse viés especulativo podem se tornar investimentos de longo prazo. Tá bom? Nada impede. Então vamos continuar aqui. Então é muito importante para você, investidor, saber distinguir o tipo de empresa que está estudando, tá? Isso é muito importante, tá? Então, de novo, é muito importante o investidor saber distinguir o tipo de empresa que está estudando. É uma empresa cíclica? É uma empresa do setor perene? Isso vai determinar a forma que você vai olhar para a empresa, a forma que você vai analisar os indicadores, que você vai analisar os relatórios, tá bom? Cada tipo de empresa oferece uma oportunidade diferenciada ao investidor, ou especulativo, ou de longo prazo, como eu já falei. Importante, muito importante, nada impede que o investidor tenha parte da carteira focada em dividendos e parte focada em valorização. As pessoas me perguntam muito isso. Ah, Vicente, eu devo investir, eu devo focar mais em quê? Em dividendos ou eu devo focar mais em valorização? Eu falo, você pode ter as duas na sua carteira, né? Pessoalmente, a minha carteira pessoal, o foco muito maior dela são dividendos, porque são empresas perenes, empresas que eu tenho segurança de investir, que eu sei que eu vou colocar meu dinheiro e vou ter uma segurança de longo prazo naquele dinheiro, tá? Mas eu acredito que em alguns momentos vale a pena você fazer investimentos em empresas que são boas e que estão muito baratas. Então, ou seja, com foco especulativo. Então, você pode ter na sua carteira aí os dois tipos de abordagem, tá? Não tem nenhum problema. Ou você pode falar assim, ah, Vicente, eu sou um cara muito tradicional, eu só quero seguir empresas de dividendos. Também não tem problema. Ou você pode dizer o seguinte, eu sou um cara mais arrojado, eu quero investir somente em empresas que tenham grande valorização. Também não tem nenhum problema, tá? É importante você entender que cada caso tem um risco diferente, cada caso tem uma volatilidade diferente, tá? Gente, essa aula é muito importante, tá? Isso tudo que eu estou falando é muito importante. Então, finalmente chegamos onde queríamos, né? As small caps são as rainhas da valorização. Então, em qualquer caso, mesmo que você escolha uma small cap de dividendo ou de turnaround, ou então uma small cap no setor cíclico, ela tem grande potencial de valorização. Mesmo pagando um dividendo ou mesmo não pagando, as small caps são pequenas, então elas estão em processo de crescimento, tá? Então, como está escrito aqui, mas também oferece uma oportunidade de construir parcerias de longo prazo, que eu falei também lá atrás. Você pode comprar uma small cap hoje, ela pode valorizar 1000%, 2000%
10.000%, tá? Daqui a 5 anos. E você pode continuar com o papel, porque ela vai estar te dando ainda muito resultado, muito retorno em dividendo, muito retorno para a sua carteira. Então, nada impede que um investimento especulativo se torne um investimento de longo prazo. Tudo bem? A questão da valorização é muito importante, o seu foco mental no investimento. Essa frase do Benjamin Graham é fundamental. Devemos ser otimistas quando todos os mercados estão com medo e devemos ter medo quando todos estiverem otimistas. Então, o foco na valorização tem que levar você a procurar ações em momentos em que ninguém está olhando. Tá? Isso aqui a gente vai falar mais para frente. Quando você investe em empresas de setores cíclicos, ninguém está olhando para elas. Né? Ninguém quer saber de comprar a empresa naquele momento. E é nesse momento aqui que você vai comprar a empresa. Lembra da Vale? A Vale, quando estava R$ 8, ela estava aqui. Ó. Ninguém queria saber da Vale. Né? Ah, não, a Vale vai falir. E estourou a barragem de Mariana. E agora a Vale vai afundar, vai pagar uma multa de sei lá quantos bilhões. A Vale vai quebrar. Era o desespero relacionado à Vale. Todo mundo vendendo, né? E quem comprou a Vale aqui embaixo a R$ 8 se deu bem. Então, novamente, devemos ser otimistas. Você tem que ser otimista quando todos têm medo, isso é muito difícil. Tá? A sua tendência natural como pessoa, como ser humano, é seguir a manada. Isso não tem nada errado com isso, isso é uma coisa cultural, uma coisa que está no seu instinto. Você vê todo mundo correndo, você vai ficar parado? Não, vou correr junto. Não sei nem porque as pessoas estão correndo, eu quero correr. Não é verdade? Então, o medo coletivo inspira o seu medo individual. Tá? Isso é muito normal. É muito difícil você comprar um papel quando a ação está lá embaixo. Muito difícil. Mesmo quando é uma boa ação. Então tem que ter uma força mental muito grande. E por outro lado, também devemos ter medo, né? Quando está todo mundo lá otimista, oba, oba danado, você tem que ter medo quando todos estiverem otimistas. Aqui, nesse caso aqui, né? Está no oba, oba, já é hora de começar a ter medo, né? Começar a ficar alerta que pode acontecer isso aqui, ó. Pumba, a bolsa cair. Tá bom? Então fique ligado. Essa informação aqui é muito importante, tá? De você ter o controle mental e saber comprar na hora certa. Então, na carteira de valorização, vamos buscar empresas com preços muito descontados e qualidade também de indicadores. Não é só comprar qualquer porcaria, tá? A empresa tem que ter algum tipo de qualidade, ela tem que estar buscando melhorar, né? Então, ela tem que ter projetos que vão levar ela a melhorar. Ou seja, preços menores, você tem que focar em desempenho melhor, tá bom? Empresas boas que têm preço descontado é muito mais fácil do preço retornar ao que estava antes. Small caps de setores cíclicos podem gerar muitas oportunidades para os investidores pacientes, né, esperar a hora certa, dada a volatilidade de preços. Vou dar o exemplo da Vale, que é mais comum. Né? Hoje, todo mundo está me perguntando sobre Vale. A Vale está R$ 60, R$ 70. Todo mundo quer comprar Vale. Todo mundo. E quando a Vale estava R$ 8, ninguém perguntava. A Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras está 20, 25 nessa faixa aí, né? Quando a Petrobras estava R$ 4 em 2016, ninguém queria saber de comprar a Petrobras. Tá? Então você tem que ser paciente e tem que ter a psicologia lá do Graham, mas você tem que ser paciente para esperar a hora certa de comprar. Tá? Então tem que esperar setores cíclicos, você comprar na hora certa. Small caps, início do processo de maturação, que é aquela que está começando a crescer, né, de crescimento acelerado, também tem grande volatilidade de preço, mas tem grande potencial de crescimento. Mas isso aqui são cenas dos próximos capítulos. Vou falar sobre isso melhor nas próximas aulas, tá? Eu quero retornar à questão da carteira de dividendos, que a gente começou a falar lá atrás. Tá? Então, quando formamos uma carteira de dividendos, buscamos empresas com as seguintes características. Setores perenes, que eu falei, né? Setor perene. 2, consistência do lucro. 3, consistência da lucratividade. E 4, consistência na distribuição de dividendos. Como você vai ver esses pontos aqui? Né? Se o setor é perene, se a consistência no lucro, lucratividade e distribuição de dividendos. Aqui você vai ter que estudar a empresa, vai conhecer a empresa, ler o relatório. Né? Se você vê o setor da empresa, já dá para você saber se ela é de setor perene ou não. E aqui
esses 3 pontos aqui, o 2, o 3 e o 4, você vai ter que ver através de indicadores históricos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Essa tabelinha aqui, a gente gerou na aula 4, na aula 5, onde a gente falou da formação da carteira de dividendos. Lembra? Através do método Bazin turbinado. Então, a gente chegou aqui nessas 5 empresas. Também tinha a WIS, mas eu tirei a WIS, tá? Porque a WIS está passando por um processo agora complicado de negociação com a Caixa Econômica. Então, eu resolvi tirar a WIS da carteira, tá bom? Dessas 5 carteiras aqui, 5 ações. Então, temos aí 5 ações, tá? Vamos ver, então, pegar uma delas, vai ser a GEPA 3, que é a Geração Paranapanema, tá? E vamos ver esse histórico de indicadores, a consistência dos indicadores. Primeiro, a GEPA é uma empresa do setor de geração de energia, então ela está no setor perene, ok? Isso é tranquilo. Setor de energia elétrica, geração de energia, setor perene. Ponto 2, receita. Olha só como a receita dela, né, é praticamente um reloginho, tá vendo? A linha traçada aí, né? Crescimento aqui teve um não recorrente, tá? Vamos ignorar isso aqui. Aqui o lucro líquido, tá? Aqui o que vai acontecer o que acontece é o seguinte: 2018 ainda não fechou, então você deve ter mais ou menos aqui esse resultado de 2018, tá? Estou espelhando o primeiro semestre no segundo semestre. Então, com isso, você vê que ela tem um lucro recorrente. Todos os últimos 7 anos ela teve lucro, e o lucro mais ou menos ali na mesma faixa, tá? Essa aqui é a margem líquida, acima de 15%, que é o que eu gosto de olhar. Na aula de indicadores eu vou passar esses números todos para vocês, tá? Qual o número ideal para cada indicador, pode ficar tranquilo. Então aqui você vê que praticamente o tempo todo ela teve uma margem líquida acima de 15%, ou seja, a margem líquida está refletindo a lucratividade, tá? Qual o percentual de lucro que ela tem. E aqui você vê a questão do dividendo. Olha só, aqui são os 5% de dividendo, né, que a gente está querendo da small cap, e aqui em branco são os 6% que o Décio Bazin coloca, tá? Então você vê que ela praticamente, né, em todo ano ela superou, né, que chegou a 12%. Então é uma empresa que paga muito dividendo, né? 8%, 7%, uma pagadora de dividendo incrível, né? A geração Paranapanema. Mas você vê que ela não tem aquela, mesmo sendo small cap, ela não tem aquele crescimento explosivo, né? É uma empresa que é um reloginho, gera muito caixa, paga muito dividendo, mas não tem assim, aquela explosão de crescimento. É uma empresa, um case bem típico de pagadora de dividendos. Agora, isso que é importante, exceções. Tá? Eu falei lá de empresas cíclicas e empresas que não cíclicas, né? Empresas cíclicas têm resultados não consistentes, e empresas perenes têm resultados que são consistentes. Mas nem sempre essa regra é perfeita, tá? Existem exceções à regra. Então, existem empresas de setores cíclicos, como, por exemplo, siderurgia, metalurgia, indústria, que conseguem obter resultados recorrentes. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo aqui da FESA, que é a Ferbasa. A Ferbasa também está aqui na nossa tabelinha, um dividend yield de 6%. Olha aqui um ROIC, né, de 12%. Vamos ver os resultados dela. Olha só a receita dela, tá? Nos últimos 7 anos. Olha só que beleza. Deve ter tido um não recorrente aqui, 2015, ou então foi um erro aqui do sistema. Tá? Mas você vê que é crescente, né, a tendência de receita. O lucro também segue uma tendência crescente, né? Lógico que tem umas variações, teve umas variações aqui, mas em geral ela teve uma consistência no lucro, concorda? Nos últimos 7 anos ela teve lucro, não teve prejuízo. Aqui a margem bruta dela, de lucro, olha só, a margem bruta acima de 20% é bem interessante, tá? Então, praticamente o tempo todo ela está nessa margem bruta acima de 20%, um gráfico também de 7 anos. Esses gráficos todos, gente, você vê lá eu não falei, né, mas vocês veem lá no site vicenteguimarães.com.br, clica lá na parte de indicadores e gráficos, vocês podem ver esses gráficos históricos todos, tá bom? O acesso é gratuito, é só ir lá e clicar. E aqui você vê que ela paga dividendos, né, com consistência também.
e com a tendência crescente. Você tem aqui na faixa de 4%, tá? Ou seja, não é uma grande pagadora de dividendo, mas nos últimos anos ela tem pago bons dividendos. Ó, 2017, 2018, aqui em 2015 pagou um dividendo enorme, 2016 pagou menos. Então, isso aqui também é interessante, né? Você vê que a empresa está crescendo o dividendo. Tudo bem? Então, vimos o seguinte, que vimos a diferença de ciclos, né? Como empresas reagem de forma diferente aos ciclos econômicos, né? Você pode ter empresas com resultados consistentes, empresas cíclicas e empresas não cíclicas. E vimos aqui na carteira de dividendos como analisar a consistência dos resultados das empresas. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula eu vou começar a abordar a questão da análise por indicadores, tá? E depois disso vamos começar a falar de empresas small caps de turnaround e small caps de setores cíclicos. Como analisar esse tipo de empresa. Tudo bem? Então, dúvidas e comentários, por favor, coloquem aí na área específica do vídeo. Um abraço, até a próxima.